Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Estamos começando a semana e vamos realizar 2 programas especiais onde vamos abordar a crise hídrica e seus impactos sociais e econômicos no estado do Ceará. O programa de hoje e o programa de amanhã serão destinados a esse debate importante, porque a comissão especial que está acompanhando e monitorando as obras de transposição do São Francisco, aqui na Assembleia Legislativa, que é presidida pelo deputado estadual Carlos Matos, do PSDB, elaborou um conjunto de 21 medidas de convivência com o semiárido e para amenizar os efeitos da estiagem. Entre as propostas está assegurar investimento de 30 milhões de reais para a construção de adutoras rápidas no interior e um adicional de 10%, equivalente a 50 milhões, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza para a superação da crise hídrica. Uma das medidas consideradas urgentes pela comissão da Assembleia, segundo o presidente da comissão, o deputado Carlos Matos, é a paralisação imediata dos trabalhos da usina termoelétrica do Pecém, que consome muita água no momento em que o Ceará não dispõe de água suficiente e que a prioridade, segundo a comissão, deve ser o abastecimento humano, já que algumas regiões do Ceará já estão vivenciando o colapso de água. Este é o tema de hoje do Questão de Ordem. Estamos abrindo a semana e vamos realizar, repito, 2 programas especiais sobre este assunto. Hoje, o meu convidado é o Dr. Pedro Cisnando Leite. Ele está aqui comigo, ele é economista e já foi secretário de Estado. Amanhã, o Questão de Ordem vai receber o ex-deputado estadual e prefeito de Jaguaribara, Francini Guedes, que também vai debater com a gente esses impactos. O doutor Pedro Cisnando Leite, que é meu convidado hoje no programa, é economista, tem pós-graduação em desenvolvimento econômico e planejamento regional em Israel. Ele é vice-presidente do Instituto Ceará Histórico, Geográfico e Antropológico e da Academia de Ciências Sociais. E também é sócio fundador da Academia Cearense de Ciências. O doutor Pedro é professor titular, já aposentado, do CAEM, do mestrado e doutorado de Economia da Universidade Federal do Ceará. Também já exerceu o cargo de pró-reitor de Planejamento da UFC. No Banco do Nordeste ocupou o cargo de economista e chefe de divisão de estudos agrícolas. O doutor Pedro exerceu durante os anos 1995 e 2002 a função de secretário de Estado de Desenvolvimento Rural do Estado do Ceará, durante o segundo e terceiros governos Tasso Gereissati e também durante o governo do governador Beni Veras. Tem uma vasta produção científica e já publicou cerca de 40 livros, além de colaborar com esse tema, com essa discussão, com artigos para jornais e revistas especializadas. É com o doutor Pedro Cisnando. O Questão de Ordem está no ar, o programa, e vamos falar sobre a crise hídrica e os impactos dela, os impactos sociais e econômicos aqui no estado do Ceará. Seja bem-vindo você ao Questão de Ordem, você pode nos acompanhar, interagir com a nossa produção, sugerir temas para futuros programas, não é? E, evidentemente, você pode fazer críticas e apresentar também sugestões. Sempre a gente gosta de contar com a participação dos nossos telespectadores. Doutor Pedro, muito boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo. Exatamente. Doutor Pedro, o Ceará está vivendo uma crise muito séria da água, né? Esse final de semana, inclusive, choveu, mas uma chuva muito esparsa, que eu acredito que ainda não... É importante que chova, mas eu estava vendo um debate com especialistas. O Ceará precisará, na quadra invernosa que vem por aí, se vier, de pelo menos 900 milímetros de chuva intermitente para que a gente possa reabastecer nossos reservatórios. Se isso não acontecer, nós vamos ter problemas graves de abastecimento d'água. Qual é a visão que o senhor tem desse momento tão grave, que tem impactos sociais e econômicos? O senhor tratou já desse assunto, tem até livros publicados sobre isso, já a gente até vai falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar nesse programa. Sempre assisto com muita atenção. Obrigado. Portanto, agradeço a oportunidade de ter essa ocasião para falar sobre esse assunto. Como foi mencionado, eu sou um economista.
uma pessoa do desenvolvimento econômico. E me dediquei durante muitos anos, talvez 50 anos, ao estudo do desenvolvimento na sua perspectiva, mas de longo prazo. É preciso que se veja quais são aquelas medidas e soluções que estão sendo adotadas para a solução dos problemas fundamentais da economia. Por exemplo, aqui no Ceará, nós temos enfrentado durante muitos anos 3 questões essenciais e fundamentais. A questão é da pobreza. O maior problema que o Ceará enfrenta e enfrentou no passado é como solucionar a pobreza. Nós somos um estado considerado pobre, um dos 3 mais pobres do Brasil, e que, apesar de todos os esforços, de todos os governos que administraram o nosso estado, não conseguiram solucionar definitivamente isso. A segunda questão muito importante é a desigualdade econômica, que prevalece aqui no Ceará entre as zonas rurais e as zonas urbanas, né? E mesmo dentro das zonas rurais há desequilíbrios, né, que precisam ser equalizados, né? E, sobretudo, nós temos uma outra questão fundamental que abala tudo isso que você acaba de mencionar, que é a questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade do Estado para enfrentar essa situação. E essa instabilidade, né, da produção agrícola. Isso produz uma descontinuidade no processo de desenvolvimento econômico. A questão de estar em estiagem ou a seca é circunstancial. Apesar dela ser circularmente recorrente, mas ela é circunstancial. Eu assisti, participei e colaborei, né, na discussão e no andamento de muitos problemas, muitos programas, ao longo de 50 anos, desde 1958, né, que eu presencio esses problemas relacionados com a seca, alguns gravíssimos, como foi em 58. E como administrador e político, ao estar no governo, eu enfrentei 2 grandes secas, que foi a seca de 1998, que realmente o Estado foi afetado de modo muito grave, foi uma situação muito crítica, e que na época, eu como secretário de Estado de Agricultura, eu não tive muita participação no encaminhamento das soluções, porque geralmente esses assuntos eram atribuídos à questão de emergência, a outras secretarias sociais que tratavam desse assunto. Então, naquela ocasião, eu observei coisas impressionantes, como secretário que ia ao interior, que conversava com as pessoas. Eram as frentes de serviço. Uma coisa inadmissível no mundo moderno. As pessoas trabalhando ao sol, ganhando salários mínimos, cestas básicas, sem alojamento, uma verdadeira escravatura, né, que eu, como sociólogo e economista, me sentia realmente muito amargurado com isso. E enfrentei uma outra situação muito crítica, que foi a de 2001, quando era secretário também de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, e o governador Tasso Gereissati nos chamou, todos os secretários, e confessou publicamente para todos nós que ele estava muito decepcionado, né, com o próprio governo dele. Porque como era, né, que ele tinha feito tudo, tinha organizado a estrutura administrativa, gerencial, tinha estabelecido recuperação de programas, instituído novas iniciativas para o desenvolvimento industrial e urbano do nosso Estado. No entanto, ele se via novamente diante de uma situação que parecia crítica e insuperável, que era a seca de 2001. Então, ele fez uma convocação naquela ocasião. Ele me chamou, naquela reunião, e disse assim: o secretário de Desenvolvimento Rural, a partir de hoje, é quem vai cuidar e coordenar todos esses assuntos relacionados, como enfrentar essas crises hídricas aqui do nosso Estado. E nessa responsabilidade, eu reuni os secretários e um grupo de especialistas, tanto do Ceará como pessoas que poderiam colaborar internacionalmente, e nós discutimos bastante o que poderia ser feito. É uma situação muito agora, dentro da sua pergunta. Bem, está havendo uma crise, a possibilidade de não chover, o que é que vai acontecer? Então, nós começamos a idealizar o que fazer para mudar, principalmente, 2 primeiros problemas. Um problema era como acabar com as frentes de serviço, que era sempre uma reclamação, uma revolta da opinião pública diante disso. Como acabar as frentes de serviço. E outra questão muito importante, que o governador tinha muita preocupação, era com a chamada indústria da seca. Indústria da seca. Ele tinha sido governador aqui do Estado desde 1987. Se tirava proveito político, não é? Em 1987, Antônio Magalhães era o secretário de Planejamento, Rocha Magalhães, meu colega do Banco do Nordeste, eles fizeram tudo para que a questão da seca de 87 fosse resolvida, não houvesse nenhum clientelismo, não houvesse nada, tudo.
Mas quando examinamos a situação do que aconteceu em 87, posteriormente, em 98 e 2001, nós vimos que tinha acontecido muitas inadequações em 1987. Então era preciso realmente mudar isso. Como resolver essa questão das frentes de serviço e da indústria da cerca? Então nós começamos a trabalhar. Uma das ideias que nós tivemos, então, foi estabelecer um novo sistema de proteção do agricultor, dessa vulnerabilidade que ele era exposto. Era a criação de um seguro. Como havia seguros, né, para sustentar situações críticas em muitas atividades, por que não fazer isso com relação a essa condição? Que ele era um agricultor, um trabalhador, tomava empréstimos, plantava, aplicava seus recursos e ficava sujeito a feito de temperas, a feito de serviço e de trabalho. Então, nós idealizamos um seguro-safra. Quer dizer que o seguro-safra, que é esse importante instrumento que hoje está em vigor, foi uma criação daquela época, da sua Nossa secretaria, do meu grupo, eu constituí um grupo de especialistas, pessoas da Universidade do Banco do Nordeste que passaram a colaborar conosco, nós começamos a trabalhar na idealização disso. Eu estudei essa situação mundialmente, como se resolvia o seguro-safra para uma questão de crise, um seguro para a crise. Então, verifiquei a situação na Califórnia, Nebraska, Arizona, examinei a Austrália, fui à Austrália, conversei com os técnicos, com os especialistas. Israel, vivi em Israel, morei em Israel, estudei em Israel, conversei com os especialistas da universidade, reunimos opiniões de todo mundo, convidei representantes do Banco Mundial. Como íamos fazer isso? Então, idealizamos um seguro que fosse imune ao clientelismo político, que ele não pudesse ser manipulado, que ele não pudesse ser influenciado por nenhum interesse de natureza que afetasse essa dignidade assim, do próprio homem do campo. E a partir daí nós vimos que só existia uma maneira de fazer isso. Era criar um novo sistema de crédito que não existia no mundo. Um sistema de crédito em que o próprio agricultor participasse. Porque todos os outros programas que eu vi mundialmente eram sempre assistencialistas. O governo financiava todo o seguro, ou então o agricultor pagava. A Austrália ele paga o seguro, como paga um carro. Tinha seguro, mas ele pagava. E assim sucessivamente. Mas aqui nós temos de criar um novo sistema. Então idealizei algo que seria uma participação do agricultor, uma participação do município, uma participação do Estado e do governo federal. Era uma espécie de uma corporação, de um fundo que iria administrar essa situação. E que seria acionado em quebra de safra. Seria acionado em quebra de safra. Nós selecionamos aquelas culturas que eram de sequeiro, eram mais suscetíveis às crises climáticas, grão, milho, feijão, algodão, depois incluído até mandioca, e depois incluísse também situações de inundações. Então, essas atividades que tivessem seguradas pelos agricultores, eles poderiam ser beneficiados no momento em que os seus prejuízos fossem acima de 50%. Ou seja, eles plantavam, quando era identificada uma crise climática e havia o prejuízo, nós montamos um sistema de avaliação e aí o governo passava a constituir, remunerar essas perdas que ele havia tido. E fizemos de uma maneira que esse seguro não fosse pago de uma única vez, ele fosse parcelado. Para que o agricultor pudesse acompanhar, durante aquele período, aquela renda contínua para a sua manutenção. Mas, quando idealizamos esse sistema, não fizemos meramente como uma questão assistencialista também, porque o agricultor, a partir daí, Renato, descobriu-se depois como era um negócio importante. Porque o agricultor não devia favor a ninguém, nenhum vereador, deputado nenhum, e ele podia, com a mínima participação nesse seguro, que era de 1% do seguro, do valor total, ele podia acionar o governo federal se o governo federal não cumprisse o seu dever, porque ele era um dos acionistas do fundo. Então, para aprovar esse programa, nós fizemos um trabalho fantástico. Convenceu o Congresso, convenceu o ministro do Planejamento, o Marcos Tavares. E foi no Ceará. No Ceará, foi idealizado. Primeiro, a coisa mais importante é o seguinte, aqui quando nós idealizamos tudo isso, fomos ao presidente da República, para que fosse criado isso, havia uma credibilidade muito grande, porque não existia no mundo, não existia uma companhia de resseguro no Brasil que patrocinasse o resseguro de um seguro de emergência.
Né? Então, foi difícil nós convencermos a todas essas pessoas de como fazer isso. Então, o governador Tasso Gereissati fez o seguinte, foi em 2001, né, que ele idealizou isso, foi na seca de 2001, e urgente, convocamos os governadores do Nordeste, o governador propôs, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, né, conseguiu convencer os governadores, fomos ao Congresso, a Casa Civil, eu fiz 10 reuniões da Casa Civil, eu, a doutora Mônica Clark, para convencer isso. Era um fundo para atender 1 milhão de pessoas, com muitos milhões de cruzeiros, então, de reais. Então, quando nós conseguimos fazer tudo isso, aí o governo tinha incredibilidade. O próprio Marcos Tavares, que esteve aqui em Fortaleza, ao ouvir a definição bem desse programa, que eu gostaria de aproveitar agora para fazer uma proposta, quando eu exponho para ele, ele disse, bem, é maravilhoso, nós provamos que com esse sistema o governo haveria de gastar numa seca 50% do que gastava em qualquer seca, usando esse sistema. Então, quando convenceu isso, o governo disse, bem, vamos fazer isso, mas em 2002, agora não vamos fazer. Aí o governador está dizendo, eu vou bancar uma experiência de seguro-safra no Ceará, para provar que funciona. Então, nós começamos cadastrando todas as pessoas rapidamente, né, e estabelecemos o sistema. Mas nós fizemos algo diferente. Que era isso que eu gostaria de chamar a atenção do governo federal, do governo estadual. Uma das coisas que nós idealizamos era que esse seguro não era meramente temporário, era para ajudar uma mudança da adaptabilidade do agricultor às condições de estabilidade permanente, que ele fosse superando os problemas ao longo do tempo. E não todos os anos, como eu assistia, durante 50 anos, cada seca era um problema. Tinha de preparar o agricultor, organizá-lo, para ele não mais se submeter a essa situação de instabilidade. Então, conseguimos incluir na lei, depois que no Ceará nós provarmos que funcionava o sistema, em 2001, o governo assumiu a responsabilidade do seguro, mandou para o Congresso Nacional, para simplificar, aprovando por unanimidade no Congresso Nacional, um fundo de seguro-safra. Era o governo Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso, que passaria a vigir a partir de 2002. Né? Em 2001, o Estado bancou, com a ajuda do governo federal, mas bancou esse sistema. Então, mas lá nós colocamos que os agricultores que fossem beneficiados por esse sistema, eles têm também uma corresponsabilidade. É isso que o Carlos Matos é muito entusiasmado com isso. E é por isso também que o próprio Fernando Henrique Cardoso e o doutor Tasso Gereissati, o governador Gereissati, tributavam uma importância muito grande a esse seguro. Ela chamou de inovação. Nós fizemos o lançamento aqui do Seguro Safra, que ele veio ao Nordeste, né, veio ao Ceará. Isso. Lançamos o Seguro Safra aqui em Araripe, né, os dois, né, todos os ministros do Estado, pessoas convidadas do Banco Mundial, do mundo inteiro, estiveram aqui para o lançamento desse programa. Deixa eu mostrar aqui, doutor Pedro. Aqui em Araripina, no dia 22 de novembro de 2001, o jornal, isso aqui, registrava, aqui o governador Tasso Gereissati falando, ao lado dele, o Fernando Henrique Cardoso, durante o lançamento do Seguro Safra, uma ideia do Ceará, mais uma, né? Porque a gente lançou aqui os agentes comunitários de saúde, também foi do governador Tasso. Tem mais outros programas que eu vou falar. Que é aquele do Dr. Carlile, né? A época secretário de saúde do primeiro governo do Tasso. Está aqui o Ceará dando uma contribuição de uma política pública importante, que foi testada no Ceará em 2001. O Tasso patrocínio do Estado. O Tasso bancou para 2002, virou uma política nacional. E que no ano passado, antes da presidente Dilma sair, ela estendeu a todo o Brasil esse seguro. Ele venceu o seguro de calamidade, de seca, agora essa calamidade para inundações também em todo o Brasil. O Congresso aprovou por unanimidade isso. Mas deixa eu contar aqui uma história mais adicional. Então, nesse programa, nós colocamos que o governo do Estado, o governo federal, o agricultor ficavam comprometidos legalmente que ele, ao aderir a esse programa, ele haveria de, quando estivesse no período, né, que ele está sendo assistido pelo programa, recebendo a compensação pelas perdas da safra, ele iria se submeter a capacitação, a treinamento em tecnologias agrícolas para enfrentar o semiárido. Ou alfabetizar, porque nós identificamos que as pessoas que iam para o centro de serviço no Nordeste, durante os longos anos que nós estudamos, durante 50 anos detidamente, o que aconteceu? 70% era analfabeto, não tinha nem PhD lá, nem um colega nosso, estava lá. Nem PhD, nem mestre, nem formado, né, em qualquer profissão acadêmica, nem com curso fundamental, secundário, feito. Eram analfabetos. Então, era uma questão essencial, né, que se fizesse isso. E nós colocamos na lei, está na lei. Mesmo o presidente Lula, quando assumiu o poder,
ele ficou muito entusiasmado com esse programa, mas achou que ele não tinha a personalidade dele. Ele mudou o programa. O Tasso Gereissati fez o possível para que isso não acontecesse, mas ele mudou. A Biacal, deputado, deu um parecer distorcido, né, para aquele Ibrahim Biaco, que foi ministro. Pode dizer que o seguro não podia ser o seguro, tem de ser outra coisa, porque o seguro tem de ser, tem a competência de seguro, e a competência de seguro nós criamos a nova lei, que foi o fundo, que substituía o fundo de resseguro. Pois bem, aí lá, né, estava que nós devíamos fazer essa capacitação do agricultor. O que aconteceu foi que em 2001, que o governo do Estado idealizou esse programa, o governo executou isso. O governo do Estado executou essa cláusula da lei do Ceará. Nós fizemos levantamento de todos os que estavam afetados pela seca e pelo seguro-safra, identificamos que eram os analfabetos, os jovens, né, e todas aquelas pessoas que precisavam de treinamento, e organizamos com o programa de alfabetização solidária de Dona Ruth Cardoso. Eu fui conversar com ela, Regina Steff, que era a secretária dela, ao nível da Presidência da República, e estabelecemos um programa para o Ceará, para fazer isso, uma capacitação, uma alfabetização. Espetacular. É uma das coisas que eu fico realmente inconformado, como é que se consegue ter uma solução plausível, fácil, para acabar com essa questão, e que o governo não tem essa sensibilidade. Aqui está. Eu fiz o... Eu vou pedir aqui o intervalo, a gente volta já e retoma, falando também desse livro do senhor, Educação para os Agricultores da CIP. Mas é parte disso aí que eu vou dizer agora. Eu vou só anunciar o tema, para ficar a curiosidade. Então, nós, né, fizemos o programa aqui no Ceará e alfabetizamos e treinamos 100 mil agricultores. Mais uma vez o Ceará deu um exemplo. E nunca mais se fez isso. E mostrou que nunca mais o governo fez. Nem o governo federal, nem estadual, nem municipal. A lei está na lei. O governo está faltando no cumprimento da lei. O programa existe sim, mas o presidente Lula, então mudou o programa. Não podemos acabar um programa desse. Aí botou o programa de garantia safra. Em vez de seguro safra, garantia safra. É a maneira de dizer que começou com ele, né? O secretário Carlos Matos, que foi meu secretário que ele me substituiu na Secretaria de Agricultura em 2002, né, em 2003. Então ele fez o seguinte: eu não vou mudar o nome, o governo federal muda para garantizar. Martim do Ceará, o programa será seguro safra. E ele executou o programa em 2003 aqui no Ceará plenamente. No governo do Lúcio Alcântara. Eu estou aqui com o doutor Pedro Cislano Leite, economista e secretário de... Ele foi secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, no segundo, terceiro governo Tassi, também no governo do governador Beni Veras. É o meu convidado hoje no Questão de Ordem. A gente vai para o intervalo e volta já.